Olá, bem-vindos à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e ao nosso Departamento de Engenharia de Alimentos. Aqui se forma o engenheiro de alimentos que pode atuar em diversas áreas, incluindo em tecnologia de cacau e chocolate. Aliás, você sabe como o cacau se transforma em chocolate? Para que isso ocorra, ele passa por várias etapas de processamento e o engenheiro de alimentos aprende sobre cada uma delas. Tudo começa lá na fazenda. As árvores do cacau gostam de sombra e muitas vezes são plantadas sob a floresta num sistema conhecido como cabruca. Há 3 principais variedades de cacaueiro: o crioulo, o forasteiro e o trinitário, que é um híbrido dessas 2 variedades. Os frutos são amarelos ou avermelhados e podem ser mais compridos ou arredondados. Quando maduros, os frutos são colhidos e quebrados, e aí remove-se as sementes que são utilizadas para a fabricação do chocolate. As sementes são então amontoadas em coxos de madeira e passam por um processo de fermentação. O interior das sementes é roxo no início e, com o passar dos dias da fermentação, se torna marrom escuro. Neste processo, ocorre o crescimento de micro-organismos que fermentam as sementes. Aqui nós temos a microbiologia, química e bioquímica de alimentos. Durante a fermentação, ocorre uma série de transformações bioquímicas que formam compostos precursores dos aromas de chocolate. A fermentação dura de 5 a 7 dias e após esse período, as sementes passam a se chamar amêndoas de cacau. As amêndoas passam por um processo de secagem ao sol em barcaças para que diminuam o teor de umidade e possam ser armazenadas por longos períodos. Depois de atingido o teor de umidade ideal, que é abaixo de 8%, as amêndoas são colocadas em sacas e armazenadas até a sua venda para a indústria. A partir daí começa o processamento industrial das amêndoas de cacau, no qual os engenheiros de alimentos atuam mais diretamente. As amêndoas fermentadas e secas passam por um processo de seleção para a remoção de pedras e galhos e amêndoas com defeitos. Depois de selecionadas, são torradas em temperaturas por volta de 200 graus para a formação dos aromas do chocolate. Passam então por um processo de quebra e descascamento e passam a ser conhecidas como nibs de cacau. Os nibs são triturados em moinhos, formando uma pasta denominada líquor ou massa de cacau. Uma parte dessa massa é prensada e assim se obtém a manteiga de cacau e o cacau em pó. Para produzir o chocolate, a massa de cacau é misturada com manteiga de cacau, açúcar e outros ingredientes, de acordo com a formulação desejada. O chocolate amargo é produzido com massa de cacau e açúcar. Para o chocolate ao leite, acrescenta-se leite em pó à mistura. E o chocolate branco é feito com a manteiga de cacau, sem adição de massa de cacau. A mistura do chocolate passa por um processo de refino para reduzir ainda mais o tamanho de suas partículas, de modo que não se sinta arenosidade no seu consumo. Ocorre então a etapa de conchagem, que tem a finalidade de remover a acidez do chocolate e fazer com que atinja a textura ideal. Esta etapa pode durar até 72 horas. O chocolate conchado então está pronto para ser temperado. A temperagem é um processo de resfriamento controlado do chocolate, para que cristalize na conformação mais estável, deixando-o resistente e evitando a separação da gordura e formação de um defeito, conhecido como fat bloom.
O chocolate pode ser colocado em moldes para a produção de barras ou bombons. Os moldes são resfriados para que o chocolate se torne sólido. Este pode então ser removido dos moldes e embalado. Pronto, já pode ser consumido. Um chocolate bem feito derrete na boca e é agradável ao paladar. Agora você já sabe como o chocolate é feito, não é? Mas ainda assim, continua curioso para saber mais detalhes? Então, sejam bem-vindos ao LIEGTA, Laboratório de Inovação em Engenharia e Gestão Tecnológica Agrotropical. Aqui nós trabalhamos com o processamento de cacau e chocolate, desde a árvore até chegar à barra final. Então, tem bastante coisa para se conhecer ainda sobre o processamento do cacau até o chocolate. Esse laboratório é, então, coordenado pelas professoras Marta E da professora Cíntia. da FZEA USP. Então, até mais, pessoal!